Então, nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do versículo 9 em diante. Muito bem. Propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aqui pertinho de mim. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, o outro, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É uma parábola. Uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história composta para aproveitar-se de realidades concretas, comuns a todos nós, e dela tirar lições espirituais. E é isso que Jesus faz aqui. Ele propõe esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esses eram os destinatários da parábola. E essa parábola conta isso: que 2 homens sobem ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O que era um fariseu? O fariseu era um homem da religião, um mestre, um doutor da lei, um homem que cuidava das coisas de Deus e que era admirado pelas pessoas. Enfim, era uma pessoa importante naquele contexto. Esse era o fariseu. E o outro, publicano, a igreja já sabe disso, era um coletor de impostos, um homem desprezível e desprezado, para quem ninguém queria olhar, porque era um homem que se aproveitava desse ofício em detrimento do seu próprio povo e da sua própria nação. Era um explorador, porque não venha me dizer que ele coletava o imposto para mandar para Roma e fazia isso tudo muito certinho, uma contabilidade precisa. Não, ele devia desviar alguma coisa para ele mesmo. Era um desprezado e desprezível. Mas é interessante, vejam só, na parábola que Jesus usa, eram homens absolutamente diferentes entre si.
completamente distintos um do outro. Distintos e diferentes nas suas atividades diárias, nas suas posturas de vida, na sua prática religiosa. Eles não tinham nada em comum. Mas pior é que eles, na parábola, são absolutamente diferentes e distintos na prece. Na prece. O fariseu, diz o texto, em pé, orava de si para si mesmo. Ele orava para si mesmo, de si para si mesmo. E dizia assim: não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Aí ele não perde a chance de dizer assim: nem ainda como este publicano. Veja a prece desse homem. É disso que Jesus está falando. E é para isso que ele está chamando a nossa atenção. Para a nossa postura na prece. Isso é uma coisa muito séria. Porque a igreja ora. É uma prática da igreja e tem que ser. Temos reuniões de oração, temos momentos de oração no culto, temos tempo de oração em casa. A oração é algo extremamente fundamental na vida da igreja e na vida de cada crente. E é para isso que Jesus usa a parábola, para mostrar qual deve ser a postura na oração. A do fariseu é essa aqui. Ele vai para o templo orar. Mas o que é que ele vê? Ele vê a si mesmo, ele vê os outros, a quem ele se compara, e pior, ele presta atenção no publicano, que era desprezado porque era desprezível. Essa é a oração do fariseu. De si para si mesmo. Cuidado. Cuidado com a sua oração. É o que Jesus quer ensinar aqui. A todos nós. Que às vezes nós podemos entrar neste perigo. Começamos a orar e nos distraímos com aqueles que estão à nossa volta. E eu começo a orar e começo a prestar atenção no diácono Fábio. Que camisa feia. É brincadeira, diácono, é só uma parábola. Não vai levar isso a sério. Porque senão a Ângela já sai daqui e compra uma camisa nova para você. Também seria bom, não é? Então, podemos nos descobrir assim na prece, no templo. Começamos a nos distrair com os outros. Como o fariseu se distraiu. Principalmente com o publicano. Por isso é que ele orou de si para si mesmo. Por outro lado, vem o publicano, não é? O desprezível, por isso desprezado, e sem levantar os olhos aos céus, ele bate no peito e diz: Senhor, se é propício a mim, pecador. Tem misericórdia, olha para mim. Tem piedade, porque eu sou um pecador. Ninguém quer olhar para mim.
e com razão. Eu mesmo já me desprezo, porque tenho explorado os meus e tenho me aproveitado deste ofício que me desfigura. Sê propício a mim, Senhor, tem misericórdia. Veja, eram absolutamente diferentes entre si, nas suas atividades, na sua prática religiosa, nas suas posturas de vida, mas, muito pior, eram distintos na prece. Cada um fazia a prece que podia fazer. Um fazia a prece para si mesmo, porque se distraía com o que não devia. E prestava atenção naquele que ele julgava um desprezível. E era mesmo. Eu não, Senhor, eu sou melhor. O outro, coitadinho, sem levantar a cabeça, olhando para o chão. Tem misericórdia, Deus. Sê propício a mim, pecador. Pois é, o fariseu, na sua arrogância, na sua pretensão, não viu nada a não ser ele mesmo e o pobre do publicano. Foi isso que ele viu. Orava de si para si e se confrontou com o publicano. Já o publicano, sem levantar os olhos aos céus, olhando para o chão, ele vê o que o fariseu não conseguiu ver. Ele viu a si mesmo. E o que ele viu, ele confessa, pecador. É isso que eu vejo, Senhor. Olhando para aqui, para o chão, é isso que eu vejo. Sabe por quê, Senhor? Porque eu vejo a Ti primeiro. Mas eu não vejo no alto, porque no alto estás e lá eu não posso chegar. Eu te vejo no chão que piso, nessa terra e que caminho. É aqui que eu te vejo, e quando eu te vejo, Deus, eu me vejo. Não melhor que os outros, muito menos melhor que este fariseu. Eu me vejo pecador, um pobre coitado, um homem desprezado, porque é desprezível. Mas isso não está me fazendo nenhum bem, Senhor. Eu preciso me livrar disso. Ser propício a mim. Muda esta minha realidade, muda essa minha disposição de me valer dos outros. Faze-me digno de alguma coisa, nem que seja um simples olhar daquele que passa por mim. Ele se vê olhando para o chão, porque olhando para o chão, ele vê Deus, e nós queremos ver Deus no alto. Nós queremos nos encontrar com Deus nas alturas, mas nós não chegamos lá. As alturas ainda não nos pertencem. O que nos pertence é este chão em que vivemos. Esta realidade fria, dura. Mas é aqui que Deus me encontra. E me estende a mão. E tem misericórdia. E me levanta, me refaz. E me recupera. É isso, a igreja não é o lugar dos melhores, mas também não é o lugar dos piores. A igreja é o lugar dos iguais.
porque Deus, na sua infinita perfeição, na sua grandeza, na sua majestade, a todos nivela. E eu posso estar muito mais bem vestido que o diácono Fábio, mas em Deus somos absolutamente iguais. É claro que a igreja deve olhar para mim e dizer: puxa, o reverendo é maravilhoso. Não acham? Ninguém falou nada. Mas eu sei que acham. Mas na presença do Senhor, que nos encontra em nosso chão, somos absolutamente iguais. E o presbítero que lê a Bíblia, que já leu a Bíblia 300 vezes, é maravilhoso isso. Mas ele é igualzinho a mim, porque eu já li 400. Não somos melhores do que os outros. Em Deus somos absolutamente iguais. Por isso a nossa prece tem que ser a mesma, olhando para o chão, descobrindo-se na realidade fria, para dizer: Deus, sê propício a mim, pecador. Não, o que vale não são os títulos, os saldos bancários. Embora isso tudo tenha valor, ninguém está dizendo que não tem. Mas o que é isso diante da majestade do Senhor? Perdemos muitas vezes essa noção. E aí nos tornamos fariseus. Eu sou melhor. Quando devemos ser publicano. Queremos ficar vendo e encontrando Deus nas alturas, mas lá não podemos chegar, por enquanto. É aqui. É no meu dia a dia, na minha realidade comum, no chão que piso. Olhos fitos no chão como o publicano. Ali, ele vê Deus. E quando vê Deus, ele se vê. Mas não é se ver pecador para permanecer pecador e miserável e desprezível. Não, é para receber a graça do Senhor. Que me encontra no chão, que sabe da minha pequenez, do meu sofrimento, da minha dor, da minha angústia, para me levantar. E me envolver com a sua graça maravilhosa. Aí sim, aí eu fico bonito. Já sou bonito com essa graça. E é o que o texto diz. A esses dois, absolutamente diferentes entre si, completamente distintos um do outro, que na prece dizem cada um o que acha e o que sente. Quando saem do templo, saem do mesmo jeito. Percebam. Como entraram, eles saem. Absolutamente diferentes, completamente distintos. Por quê? Um sai justificado. O outro, coitado, do jeito que entrou. Porque quem vem ao templo e no chão quando ora, não vê Deus e não se vê, só viu parede, só viu telão, só viu luminária, tudo lindo, mas vai sair do jeito que entrou, vazio, sem bênção,
sem ânimo, sem esperança renovada, sem confiança no hoje e no amanhã. Ah, mas aquele que entra, que chega na prece, abaixa a cabeça, olha o chão, ali vê Deus. Paradoxalmente, no chão, ele vê Deus. E quando vê Deus, ele se vê. Um pobre, coitado pecador, que é o que sou. Tão pequeno, ainda que seja, para muita gente, maravilhoso. Eu sei que muita gente me acha maravilhoso, mas eu não sou, porque eu me vejo no chão. Eu vejo Deus no chão que piso. E quando eu vejo a sua grandeza, a sua beleza, a sua santidade, a sua perfeição, eu sou o quê? Um pecador. Você é propício a mim, Senhor? Ajuda-me. Levanta-me. Dá-me dignidade para que eu olhe para mim mesmo, não como fariseu, mas como um pecador perdoado, abençoado. É essa mensagem que você deve levar para esse ano. Deus alcança você no seu chão, porque as alturas só a Ele pertencem, por enquanto. Há de vir o tempo em que nos encontraremos com Ele também nas alturas, mas por enquanto, esse encontro só se dá no chão. Viu, Eneida? É no seu chão. Ali você vê Deus. E se vê, mas não para permanecer assim, mas para se refazer na sua fé, na sua esperança, nas suas convicções, mesmo quando tudo parece impossível. Mas é esse o Deus que temos, o Deus dos impossíveis. Porque é na nossa impossibilidade que o milagre se dá. Porque se fosse possível, não precisa de milagre, não é? É na nossa impossibilidade que o milagre se dá. Deus abençoe você nesta manhã, durante todo este ano. Ore assim, não se distraia com as coisas ao seu redor. Concentre-se no Deus que chega perto. Para quando você sair do templo, você saia justificado, abençoado, refeito para esse mundo com tantos desafios. Mas Deus estará com você. Amém?